Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet. Hoje, para refletir com você sobre a tese do marco temporal. Terra para os povos indígenas e para a sociedade brasileira ou para o agronegócio devastador? Segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, resistem no Brasil mais de 800 mil indígenas. Desse total, mais de 500 mil indígenas resistem no campo, nas aldeias, e mais de 315 mil foram desterritorializados por terem sido expulsos de seus territórios originários e, por isso, resistem nas periferias das grandes cidades. Só na região metropolitana de Belo Horizonte, estima-se que existem mais de 10 mil indígenas em contexto urbano. Desde o dia 22 de agosto último, agora de 2021, mais de 6 mil indígenas de 178 etnias acamparam em Brasília no acampamento Luta pela Vida, porque a tese do marco temporal está em discussão no Supremo Tribunal Federal, que já adiou o seu julgamento várias vezes. Deve continuar o julgamento no STF da tese do marco temporal, com repercussão geral, reconhecida, que definirá se as demarcações de terras indígenas no país continuarão ou não, ou pior, se poderão ser canceladas várias demarcações já feitas. A partir de um caso concreto de conflito entre o povo indígena Xoclen e o Estado de Santa Catarina, pela repercussão geral já estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento servirá de decisão que será parâmetro para todas as demarcações de terras indígenas no Brasil. Logo, é muito sério o que está em disputa no Supremo Tribunal Federal. O que é a tese do marco temporal? Trata-se de uma farsa perpetrada no Congresso Nacional pela bancada ruralista em 2009, plantada no Supremo Tribunal Federal durante o julgamento da terra indígena Raposa do Sol, situada em Roraima. A inconsistente tese que preconiza que os direitos territoriais dos povos indígenas só teriam validade se eles estivessem em suas terras em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição brasileira. Falar em marco temporal é uma jogada, uma ficção jurídica de quem tem grandes interesses econômicos nos territórios indígenas. A turma do agronegócio, dos madeireiros, garimpeiros, latifundiários, mineradoras e empresários do campo. Todos os que são adeptos do hidromercado, os que não amam o próximo e nem as próximas gerações, pois só pensam em lucrar e acumular capital, mesmo que deixando terra arrasada com a agricultura mecanizada para produzir commodities, mercadorias para exportação. Marco temporal é marca do atraso. O nome elegante do genocídio é uma máquina de moer a história dos povos indígenas. O que os capitalistas pretendem com a legitimação da tese do marco temporal? No artigo intitulado O absurdo do marco temporal e a violação dos direitos originários, em parceria com a antropóloga e arqueóloga Alenice Baeta, respondemos à questão acima dizendo o seguinte: pretendem anistiar os crimes cometidos contra os povos tradicionais relacionados à escravidão, torturas,
confinamentos em pequenos territórios, aprisionamentos, exílios, remoções forçadas, desterros, separação de familiares, assassinatos, apropriações indevidas de territórios tradicionais, desconsiderando assim as noções de reparação histórica, de dívida histórica com os povos originários, de resguardo cultural e imemorial de direitos congênitos, imprescritíveis, intangíveis e da posse coletiva da terra. O argumento do marco temporal é inconstitucional e inconvencional, ferindo em especial os artigos 231 e 232 da Constituição Federal, além de desrespeitar a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 169, OIT, de 1989, ratificada pelo Brasil, que consagra os direitos culturais e territoriais, bem como a autodeclaração como instrumento primaz da identidade étnica, além do reconhecimento das diferentes formas de ocupação, manejo e uso da terra, segundo a teoria do indigenato, quer dizer, segundo o direito originário, a terra é originária e, portanto, anterior à Constituição do Brasil, independente da data de comprovação da terra. A tese do marco temporal é inconstitucional, porque, perseguidos, massacrados e expulsos, muitos povos indígenas não estavam em seus territórios originais em 5 de outubro de 1988, porque foram arrancados deles. Outros foram arrancados depois, por grileiros, latifundiários, garimpeiros, mineradoras e jagunços. Marco temporal serve ao agronegócio, que é devastador ambientalmente, desertificador dos territórios, concentrador da propriedade privada da terra, produtor da epidemia de câncer e da fome, asfixiador da agricultura familiar camponesa agroecológica e exterminador do futuro da humanidade. Isso é agronegócio. Derrubar a tese do marco temporal se tornou necessário também por uma questão de sobrevivência da humanidade, pois já sabemos que foi o exagero de desmatamento que fez eclodir a pandemia da Covid-19. Já está comprovado que o agronegócio e seus aliados promovem desertificação dos territórios, desmatamento sem fim e, portanto, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Já está demonstrado que nos territórios indígenas se pratica preservação ambiental, pois os povos indígenas são guardiões da floresta. É preciso recordar também que, com a demarcação dos territórios indígenas, as terras não passam a ser de propriedade dos povos indígenas, que têm apenas o direito de usufruto, não podendo vender a terra. As terras indígenas são da União, bem comum do povo brasileiro. Portanto, derrubar o marco temporal é também caminho para frear a privatização e a grilagem de terras no Brasil. Quem defende que o marco temporal é constitucional? Os ruralistas, os agronegociantes, os garimpeiros, as mineradoras, os latifundiários e empresários que, além de ter grandes propriedades na cidade, são também grandes proprietários de terra. A mídia controlada por meia dúzia de famílias riquíssimas, o inominável antipresidente e os bolsonaristas. Diz a sabedoria popular: diga com quem tu andas e o que defende, que direi quem tu és. Quem defende a derrubada do marco temporal no Supremo Tribunal Federal?
todos os povos indígenas do Brasil, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, o Papa Francisco, a Associação dos Juristas pela Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, juristas e constitucionalistas de renome, os movimentos sociais populares e ambientais, enfim, as forças vivas da sociedade. Caso não seja derrubada a tese do marco temporal, no Supremo Tribunal Federal, o Estado não mais demarcará terras indígenas e várias das demarcadas poderão ser desmarcadas. E assim, a ausência de demarcação de terras causará, no médio e longo prazo, um verdadeiro etnocídio e continuará o genocídio indígena no nosso país. Portanto, o justo e necessário é que o Supremo Tribunal Federal julgue derrubando a tese do marco temporal, porque é absurdo, inconstitucional e viola os direitos dos povos indígenas, dos povos originários. É isso aí. Fique com essa reflexão, que a luz e a força de Deus continue nos guiando na luta por direitos, na luta por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética. A minha